Olá! Hoje eu vou conversar com você sobre a questão da crise financeira e da falta de alunos. Com certeza você já ouviu algum colega falar sobre a crise, ou você mesmo ou você mesma pode ter sentido isso, perda de alunos no início deste ano. Então hoje nós vamos conversar sobre isso e vamos encontrar soluções para que você tenha mais alunos. Eu estou gravando este vídeo no ano 2020, no comecinho de março, mas ele pode servir para outras épocas também. Porque nós já passamos por diversas épocas de crise e com certeza passaremos também no futuro. Na verdade, se a gente prestar atenção, a gente sempre está ouvindo falar sobre crise. É difícil um ano no qual as pessoas dizem que tudo está bem, as notícias são sempre, cujas notícias sejam sempre otimistas, né? Até porque a gente sabe que a mídia, ela traz notícias pessimistas, complicadas, porque essas notícias vendem, né? Então, mesmo nos anos melhores, sempre tem notícias ruins, sempre há notícias ruins, nós temos sempre notícias de crises, de doenças, sempre vai ter alguma coisa. Eu não estou falando que não existam crises verdadeiras, né? Porque em alguns momentos aí da história nós tivemos crises mundiais, inclusive, que foram complicadas. Mas a questão é tentar arrumar uma solução para isso. Alguns professores podem estar encontrando dificuldades em encontrar alunos, né? Em colocar um preço mais justo nas aulas, né? Eu não duvido disso, mas a gente tem que analisar se realmente a questão é de crise ou não. Inclusive, coloque aqui nos comentários se você tem muitos alunos, se o começo deste ano de 2020 foi bom para você ou não foi. Coloque aqui nos comentários para que a gente troque uma ideia e tenha uma noção do que está acontecendo com todos. Mas eu não estou aqui no vídeo para falar da crise, discutir se essa crise existe, se não existe, né? Isso é uma outra questão. Eu não sou economista também para entender bem o que está acontecendo e muito menos para discutir esse assunto, mas eu vou trazer aqui algumas ideias de como você pode encontrar alguns alunos, mesmo em períodos que talvez sejam um pouco difíceis. O que acontece é que às vezes nem é o período, nem é a crise, é a questão do nicho que você está procurando, dos alunos que você procura. Porque, veja bem, um professor, nós temos várias faixas de preço de aula e ela vai variar mesmo, ela sempre vai variar. Por quê? É natural que uma pessoa que está começando agora a dar aulas cobre um valor menor do que aquele que já tem muita experiência, muitos anos, porque é natural que quanto mais o tempo passa, mais nós estamos aprendendo. É claro que aquela pessoa que sempre estuda, é uma condição assim importante para o professor de idiomas que ele sempre estude. E quanto mais o tempo passa, mais conhecimento ele vai ter, isso é perfeitamente natural. Então, uma pessoa que está começando agora, ela não tem o mesmo conhecimento do idioma, ou mesmo de uma didática, da forma de dar aula, ela não tem essa experiência toda, comparado a uma pessoa que já dá aulas há 10 anos. E a pessoa que já dá aula há 10 anos, com certeza, vai ter menos experiência do que aquela que dá aulas há 20 anos. E por aí vai. A não ser que aquela pessoa que dê aulas há 20 anos, há 30 anos, usou sempre o mesmo livro, nunca trocou nada, nunca testou nada de novo, não estuda diariamente o idioma, e aquela outra que tem menos tempo vai passar. É claro, vai ter mais conhecimento, porque não é só o tempo que passa que traz o conhecimento, é o estudo e o empenho que a gente tem conforme o tempo passa. Mas, voltando, né, a nossa questão é natural que algumas pessoas tenham um preço mais baixo e outras um preço mais alto. É claro que quando a gente vê um professor que cobra muito, muito pouco, talvez isso traga uma certa insegurança para os outros, porque a gente tem a impressão de que todo o trabalho, né, de professor de idiomas está sendo desvalorizado, né? Então, quando você vê um professor que cobra
R$100 a hora, né? 120, 130, e você vê um outro que cobra R$10, R$20, a diferença é muito grande. Isso pode sim estimular um pensamento nos alunos, né? Por que existe essa diferença tão grande? Então, o ideal, aquele que cobra 100, 110, 120, ele não está errado, se ele tem experiência para isso, se ele oferece um bom trabalho. Nós sabemos o quanto dá trabalho a preparação de aula, a correção, então depende do que ele está oferecendo e do conhecimento que ele tem. Mas aquele que cobra R$10, né, eu acho R$10 é um valor muito pequeno, R$20 eu acho um valor muito pequeno, mesmo para você, de repente você que está me assistindo, está começando agora, você pode sim cobrar bem mais do que isso, né? Porque apesar, mesmo não tendo tanta experiência e tanto conhecimento, você tem um conhecimento mínimo para começar a dar aulas, né? E você pode sim investir em cursos para que você aprenda a ter um pouco mais de didática, você aprenda novas formas de preparar as aulas, de apresentar o conteúdo, e aí você vai poder ter um preço um pouco melhor. Mas isso é assunto para um outro vídeo, e eu vou deixar aqui o vídeo, inclusive, para você, que é um vídeo que vai te ajudar a formular o seu preço ideal. Ainda que a gente tenha uma faixa de preço ideal, é claro que você vai ter o seu preço, você vai ter que imaginar o seu preço de acordo com o que você acredita que seja correto e de acordo com a sua vida. Nessa fase de formular o preço, você precisa imaginar qual é o seu público-alvo, aquele público que está disposto a pagar o preço que você está pedindo. Então, quando você procura o público errado, mesmo sem querer, você não vai ter muitos alunos, porque veja bem, se você tem um preço de R$100 a hora aula, vamos estipular um valor assim médio, pode ser um pouco menos, um pouco mais, e aí você procura um aluno que não tem condições de pagar isso, ele não vai fazer aulas com você, simplesmente porque ele não tem condições. Então, de repente, esse público não é o seu. É claro que você pode ter vários públicos diferentes, você pode ajudar essas pessoas que não têm tanta condição, oferecendo aulas em grupo. Então, de repente, você tem alunos que pagam mais, você tem esses alunos, e aí você forma um grupo com alunos que podem pagar menos, aí todo mundo vai pagar um pouquinho, e você vai conseguir ajudar essas pessoas, porque elas vão aprender o idioma, e elas também vão te ajudar, porque é só um horário que você vai pegar, ou 2 horários no máximo, e como é um grupinho, cada um paga um pouquinho e você não ganha tão pouco. Então, você pode sim ter públicos variados, mas você precisa que a maioria do seu público seja aquele que você precisa ter. Eu ouço também muito dos professores frases assim: mas os alunos eles não dão valor, eles só procuram preço, né? Eles procuram o professor pelo preço e não pela qualidade. Então, esse é um público. Existem pessoas que procuram serviços pelo preço mesmo, até porque, por falta de conhecimento, ele acha que aquela pessoa que está cobrando muito pouco, ela vai oferecer o mesmo serviço, né, que aquela outra que cobra mais oferece. E não é bem assim que funciona. Então, se a pessoa procura só pelo preço, ela vai fechar as aulas com aquele professor que cobra R$20 e não com aquele que cobra 100. Mas existe sim um público que valoriza outros aspectos. Eu fiz até uma pesquisa com os meus alunos, meus ex-alunos, sobre essa questão, por exemplo, do certificado. Muita gente diz que o aluno não dá valor ao certificado que o professor tem, à formação do professor. Muitas pessoas realmente não valorizam, mas existem pessoas que valorizam. Algumas pessoas escolhem o professor por ele ter um certificado, porque ele tem uma certa formação. Essa questão do certificado, por exemplo, ainda que elas estejam em menor número, elas existem. E veja bem, nós temos uma população enorme no nosso país e mesmo no nosso planeta. Então, mesmo que essas pessoas sejam em menor número, elas existem e é um número grande pela quantidade de pessoas que existem no país e no planeta também. Então, pense qual é o público que é o público ideal para você. Existem alguns nichos que pagam bem porque justamente aquele idioma para eles vai trazer um patamar muito bom.
E você pode se especializar em certas coisas, em certos... Por exemplo, se você tem alunos médicos, é um nicho. Eu dou um exemplo porque eu tenho vários alunos médicos e são alunos que estudam muito, que se empenham muito, que valorizam bastante a aula, né? É um exemplo. Mas existem outros também que também valorizam bastante, que também estudam. Mas usando esse exemplo dos médicos, que eu percebi pela quantidade de alunos que eu tive já, que têm essa profissão e que realmente valorizam a formação do professor, estudam bastante, né, tudo mais. Então você pode procurar esse nicho até mesmo estudando e se especializando em ajudá-los a estudar aquilo que eles precisam estudar, por exemplo, para a área deles. E aí você tem um nicho de marketing, você tem pessoas que estudam marketing, que precisam, para você que é professor de inglês, muitas pessoas estudam marketing e precisam ler livros que vêm dos Estados Unidos, porque lá o marketing digital, por exemplo, ele avança mais rápido do que o nosso, acaba vindo de lá. Então, existem vários nichos, a gente pode até, inclusive, colocar aqui nos comentários nichos diferentes, né? Para quem dá aulas de francês, gastronomia, né? Por exemplo, pessoas que querem estudar gastronomia na França, e por aí vai. Tem um outro porém também. Em épocas de crise, muitas pessoas estudam mais idiomas, principalmente o inglês, por conta da crise. E mesmo outros idiomas, como o francês, o italiano, o japonês, porque ela pode, se ela já fala inglês, um outro idioma vai ser um diferencial. E se o período é um período de crise, se ela tiver um currículo melhor, ela vai passar na frente, né? Ela vai ter mais chances no mercado. Então, em períodos de crise, muitas vezes as pessoas procuram estudar idiomas, até mesmo para não perder o emprego que elas já têm. E a crise, nós falamos muito de crise, mas a crise pode ser uma crise pessoal, né? Então, pode ser que eu, como professora, posso entrar em períodos de crise. Por quê? Porque eu estou buscando o nicho errado, os alunos errados. Eles não são errados para outra pessoa, mas são para mim, por exemplo. Não são os alunos ideais para a aula que eu cobro ou para o trabalho que eu faço, né? Então, por exemplo, se eu procuro alunos que querem aulas presenciais, o público é errado, porque eu não dou aulas presenciais. Então, aí eu vou ter que ficar convencendo a pessoa a estudar pela internet. Se a pessoa não quer estudar pela internet, é muito mais difícil do que encontrar uma pessoa que já está disposta a fazer isso. Então, quando eu procuro o aluno errado, o público errado para mim, que não é errado para outro professor, mas que é errado para mim porque não corresponde às minhas buscas, eu estou talvez numa crise pessoal. Não é uma crise do país ou do planeta ou do global, né? Mas é uma crise minha. Ou quando eu não avanço, né? Porque nós sabemos que as coisas mudam, as modalidades de estudo mudam. Então, se você avança, né? Se você, por exemplo, dá aulas presenciais, não que as aulas presenciais sejam ruins, mas dependendo de onde você mora, você pode não ter alunos naquela região, ou em regiões mais próximas, e aí você entra numa certa crise. E se você migrar para o online, nesse caso, você pode ter alunos de várias partes do país e do mundo, e aí você sai dessa crise. Então, às vezes, a crise é pessoal também. É porque você está no caminho que não é muito bom para você. Agora, algumas pessoas moram em lugares muito bem localizados e elas têm no local onde elas vivem um público bom. Então, elas dão aulas presenciais. Então, tudo depende de vários fatores. E eu não sei se você já pensou nisso, eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Você pode ter alunos brasileiros que vivem em vários lugares do mundo. Então, ter alunos brasileiros que vivem em vários lugares do Brasil já é possível, eu mesma tenho. E também tenho e já tive muitos alunos brasileiros que moram em outros lugares do mundo. Existem brasileiros em todos os países que você possa imaginar. E você precisa saber como captar esses alunos. E aí você pode me perguntar, mas por que um aluno, né? Vamos supor que você seja professor ou professora de inglês, e você me pergunta... Mas como um aluno que mora, por exemplo, no Canadá, um brasileiro que mora no Canadá vai querer fazer aulas comigo se ele já mora no país de língua inglesa? Por vários motivos. Porque, de repente, os professores que estão lá não falam português e ele quer um professor que fale português.
para que ele se sinta mais à vontade, para que ele possa fazer perguntas. O professor, quando ele fala a língua do aluno, isso é muito bom. É muito importante que o professor conheça a língua do aluno, para que ele possa ajudar mais o aluno. Então, pode ser que ele esteja buscando isso e lá ele não encontrou. Ele pode estar buscando uma forma de dar aulas, uma didática mais brasileira, porque ele já está acostumado. Pode ser, inclusive, que ele viva em algum país, eu citei o Canadá, mas pode ser qualquer outro país, e nesse país a aula seja um pouco mais cara também do que nós cobramos aqui, do que a média, mesmo cobrando um preço bom para nós. Então, diversos fatores, mas existem muitos alunos brasileiros que moram em outros países e que têm aulas de inglês, ou de francês, ou de italiano, enfim, com professores brasileiros. Mas você precisa ter muito conhecimento, porque veja bem, a pessoa está vivendo naquele país. Se você não conhece bem a cultura daquele país, se você não conhece, principalmente o idioma, você não precisa conhecer a cultura. Se a pessoa vive, por exemplo, na Austrália, você conhece a cultura dos Estados Unidos, mas não conhece muito bem a cultura australiana, você não é obrigado a conhecer tudo. Mas você precisa ter um domínio bom do idioma, porque esse aluno está nesse país em contato com o idioma todo o tempo e ele vai perceber se você não tiver um conhecimento bom. E você também pode ter alunos estrangeiros que estudem inglês com você ou francês com você. Eu já tive vários alunos estrangeiros que estudaram francês comigo. Agora, recentemente, eu tenho um aluno italiano que mora na França. Ele está morando na França por questões de trabalho e ele está fazendo aulas de italiano comigo. E ele está fazendo aulas de francês comigo. Aliás, ele é italiano, está fazendo aulas de francês comigo pela internet, usando o Skype e todas as outras ferramentas, E é porque eu falo italiano, eu conheço a língua italiana, então isso me facilitou, claro, até para ter contato com o aluno e tudo mais. Mas é um exemplo, ele foi indicado, inclusive, por uma outra pessoa. Então, quando você começa a ter vários alunos, você pode começar a ter indicações, o que é muito bom. Mas eu já encontrei alunos estrangeiros de outras formas também. Então, a lição de casa, depois deste vídeo, é que você assista ao vídeo sobre preços das aulas, sobre como formular o seu preço, se você ainda não assistiu a esse vídeo, que você pegue o e-book que eu deixei lá e você faça toda a lição de casa para você formular o seu preço ideal, caso você ainda não saiba. E depois disso, você vai tentar pensar no público ideal, o público que pagaria esse preço, o público que daria valor ao que você tem, aos diferenciais que você tem, e imaginar como você pode encontrar esse público que é o público correto para você. E para continuar o nosso assunto, não esqueça de fazer a inscrição no webinar que eu vou apresentar agora em março, porque nesse webinar nós teremos 4 aulas e essas aulas vão abordar temas muito importantes, inclusive de divulgação. No webinar eu também vou apresentar o meu curso sobre aulas online, inclusive com uma surpresa para vocês, mas ainda que você não pretenda fazer o curso, assista às aulas. Por quê? Porque são aulas que vão trazer muito conhecimento, já que você vai poder aplicar, mesmo que você não queira fazer um curso depois. Então eu aguardo você no meu webinar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!